Uma boa noite aos amigos e às amigas que nos acompanham sempre carinhosamente no nosso estudo semanal dessa obra fantástica chamada Os Mensageiros. É um prazer reencontrá-los. Semana passada nós tivemos a nossa live. Podemos matar a saudade aí desse encontro mais intimista, digamos assim, né? Onde a gente constrói junto as reflexões. E hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos, estudando o capítulo 15, intitulado A Viagem. Esse capítulo tem muitas reflexões maravilhosas, mas eu diria que a principal delas, e talvez até destaco que de todos os capítulos estudados até agora, esse foi um dos que particularmente mais me trouxe reflexões. Porque um dos pontos que ele vai tocar é exatamente a influência do padrão mental dos habitantes do planeta Terra, mais especificamente dos encarnados. O Espiritismo nos ensina que a Terra é habitada por espíritos, alguns na condição de encarnados, outros na condição de desencarnados. Especialmente, como nós vamos ver, o padrão mental dos espíritos que estamos encarnados tem um efeito impressionante. E esse é um dos pontos muito importantes que nós vamos destacar a partir de agora no estudo do capítulo 15. Então vamos lá, eu convido você para deixar aí ao longo do estudo as tuas dúvidas, as tuas reflexões, considerações, que na live do próximo mês a gente leva tudo para lá para compartilhar, para dividir, para refletir. Bem, como é de praxe, a gente não traz o texto inteiro, né, aqui para nossa projeção, mas esse capítulo ele vai retratar a ida de André Luiz, Vicente e do instrutor espiritual até essa região mais próxima da Terra. Ela vai retratar esse caminho. Daí o título, A Viagem. Então, ao longo dessa viagem, vai acontecer alguns episódios que são retratados por André Luiz aí ao longo do capítulo. De cara, ele vai começar a descrever um processo no qual eles se locomoviam fazendo uso da volitação, que é uma espécie de forma de se transportar no mundo espiritual mais rápida, onde os espíritos como que flutuam por cima do solo. Em dado momento, essa volitação vai se tornando mais difícil, a paisagem vai se modificando, o firmamento vai sendo tomado de nuvens mais pesadas, ventanias mais sombrias, digamos assim, vão se aproximando, e aí o instrutor espiritual, apesar de ele ter condições espirituais para continuar volitando, percebendo a dificuldade de André Luiz e de Vicente, ele sugere que eles então façam uso da locomoção normal até se aproximarem a um posto de socorro de uma instituição espiritual chamada Campo de Paz, onde eles vão passar um tempo para se refazerem até chegar de fato à Terra. Então, diante desse cenário, André Luiz pergunta o que está se dando, o que está acontecendo.
E aí o instrutor espiritual então responde o seguinte: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Essa informação, meus amigos, ela é assim de profunda importância. Porque significa isso dizer que antes de reencarnar, quando nós nos achávamos, porventura, em uma colônia espiritual, como já foi relatado tanto em nosso lar quanto agora na obra Os Mensageiros, nós nos vemos compelidos a uma atitude espiritual, digamos assim, de um teor elevado, a um padrão mental saudável. A própria ambiência favorece, de certa forma, nos empurra para essa atitude mental de bem-estar. Pois bem, nós encarnamos ou reencarnamos no planeta Terra. E estarmos reencarnados no planeta Terra significa estarmos cercados dessa psicosfera pesarosa que se constrói a partir do nosso padrão mental menos feliz. Mas vejam, não é a Terra em si que confere essa psicosfera, é a atitude mental daqueles que aqui habitamos. Então você pergunta, Marcelo, não são os mesmos espíritos que estão nessas colônias espirituais? Em parte, porque a gente já viu que nessas colônias espirituais estão espíritos de teor elevado, de elevação espiritual e de padrão mental de maior teor elevado. Além do que, essas colônias espirituais possuem, no caso de nosso lar, um ministério que as une a regiões espirituais ainda mais elevadas, promovendo essa troca salutar, que faz a psicosfera ficar mais leve, mais elevada. Aqueles que reencarnamos somos espíritos muito imperfeitos. Então, na maior parte das vezes, nós nos vemos às voltas com pensamentos de rancor, de vingança, de tristeza, de melancolia, de desesperança, de não aceitação do trabalho, de rebeldia, de revolta. Todos esses pensamentos que se originam, é claro, de sentimentos, como o Espiritismo nos ensina, vão ser jogados na psicosfera da Terra e vão criar essa sensação de pesar. É como se o mergulhador entrasse no escafandro, aquela roupa de mergulho antiga que limitava sobremaneira os seus movimentos. E é como se ele estivesse numa região muito profunda do oceano. Então ele fica muito limitado. Aquela sensação assim de prisão. E de fato essa é a imagem que vários espíritos, incluindo talvez o próprio Kardec lá na codificação, nos traga da sensação que o espírito ao reencarnar tem. E aqui na obra Os Mensageiros nós estamos vendo então essa cena, aonde André Luiz, Vicente e o instrutor espiritual começam a registrar, ainda que estejam longe da Terra, já começam a registrar os efeitos
desse padrão mental, das vibrações mais fortes da mente humana. Interessante registrar, contudo, que ainda assim, apesar de grandes lutas, como diz o instrutor, desenrolarem-se nesses planos, milhares de irmãos abnegados ali se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem, porque em parte alguma escasseia o amparo divino. Em todas as regiões da Terra, seja naquela mais comum em que nós encarnados transitamos, nessas zonas de transição entre a Terra e as colônias espirituais, em todas as regiões, ou naquelas regiões onde as trevas se fazem ainda mais densas, o amparo divino se faz presente. Há espíritos abnegados atuando para levar o amor de Deus aonde quer que estejamos. E, principalmente, vale registrar isso aqui, na região onde nós, encarnados, por ora transitamos. Vai acontecer algo bastante interessante quando André Luiz, Vicente e o instrutor continuam a sua caminhada, que é um processo, digamos assim, de iluminação, irradiação luminosa de André Luiz e de Vicente. Ele registra isso da seguinte forma: nesse momento em que eles dão continuidade à caminhada, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aqui é o reflexo já da construção de uma luz própria. E aí eu me recordo quando no livro Voltei, também de psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Irmão Jacó vai contar, que na verdade é Frederico Figner, né, que foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, vai contar a história da sua desencarnação e de retorno ao mundo espiritual. E ele relata, quando chega a uma colônia espiritual, o reencontro com alguns amigos trabalhadores que morejaram ali na Federação Espírita Brasileira, incluindo alguns presidentes, ex-presidentes da FEB. E ele vai relatar algo muito interessante, que mesmo ele estando ali, vale lembrar, parênteses, que Frederico Figner contribuiu muito financeiramente para a sustentação da Federação Espírita Brasileira, mas ele mesmo reconhece que faltou um trabalho interno de aprimoramento espiritual. Então, diante disso, fecha aqui o parênteses, ele relata que ao se deparar com esses companheiros, ele identificava uma luz interior. É como se algo falasse das conquistas espirituais que eles haviam angariado. E ele, olhando para si mesmo, não encontrava essa luz. Então vejam, não é aonde nós estamos, nem com quem nós estamos. A felicidade, como nos ensina o Espiritismo, é acima de tudo como nós nos encontramos
ou seja, as conquistas espirituais que nós angariamos ao longo da encarnação. Então, depois de nosso lar inteiro, depois já de 15 capítulos aqui dos Mensageiros, da obra Os Mensageiros, André Luiz vai começar a desenvolver algum recurso espiritual próprio. Vejam quanto tempo, quanta dedicação, quanta disciplina, quanto trabalho, quanta humildade foi necessário para que ele começasse a acender uma luz própria. E é interessante porque, apesar dessa reflexão não estar explícita nesse capítulo, nós encarnados que estamos aqui nessa zona de psicosfera espiritual mais densa, somos convidados, acima de tudo, a acender a nossa luz própria. É como se nós estivéssemos caminhando por esses caminhos mais difíceis que a Terra nos proporciona, mas convidados a adquirir os nossos próprios recursos espirituais, a nossa própria luminosidade a partir da construção das virtudes. Tudo isso envolvido num trabalho que nós realizamos internamente e externamente, na oração constante, na disciplina do pensamento e do sentimento, na humildade. Muitos espíritos encarnados anônimos, desconhecidos, já possuem essa capacidade. Estão muitas vezes entre nós. São aqueles parentes, amigos, que trabalham conosco no Espiritismo, que já possuem algumas conquistas. Então, diante das tempestades da vida, eles já conseguem acender a sua própria luz. A reflexão que nós deixamos é: o quanto eu estou aproveitando a encarnação para desenvolver em mim essa capacidade, de tal forma que nos caminhos mais difíceis da vida, nos trechos mais difíceis da encarnação, eu seja capaz de irradiar de mim mesmo essa luz interior. E aí o instrutor espiritual recomenda a eles que agradeçam esse dom divino que vem do amor. A caminhada continua. André Luiz registra mais alguns traços da paisagem, vegetações de aspecto mais sombrio, aves estranhas que fogem com medo, a ventania que se intensifica, um aspecto mais escuro no ambiente. E aí, o instrutor espiritual vai explicar novamente, ele questiona, o instrutor espiritual sobre esse cenário e ele vai então explicar novamente que todo esse mundo que vemos é continuação de nossa Terra. Vejam só, não existe, como no imaginário comum que nós construímos muitas vezes, essa separação entre terra, mundo espiritual, nosso lar. É claro que existem distâncias, mas nós estamos, digamos assim, no mesmo planeta. As regiões, elas são separadas por uma espécie de densidade da matéria. Existem construções espirituais que dividem os mesmos espaços que nós encarnados transitamos e habitamos na Terra. Então é muito comum, no próprio livro Voltei, por exemplo, Frederico Figner vai relatar que quando ele retorna à instituição espírita que ele também frequentava ali, ou que ele vai visitar, ele relata uma construção espiritual de maior vulto, que transcende as paredes físicas que os encarnados são capazes de ver.
algumas vezes tive a oportunidade também de ouvir alguns relatos de trabalhadores, de médiuns que sonhavam com algumas instituições espíritas que a gente participou ali, frequentou ou que levamos algum trabalho, e eles relatavam o quão diferente era essa instituição quando eles a viam durante o sonho. Então, não é um corte limpo, geograficamente estabelecido. Há muitas coisas na Terra que estão no plano espiritual com uma densidade menor da matéria e que a faz ser invisível aos nossos olhos. Então ele vai dizer, os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Agora vejam que curioso, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Quanto mais o espírito avança em progresso espiritual, em recursos, mais ele é capaz de ver. Então, se os encarnados não são capazes de ver o que eles veem, ou se alguns espíritos, ainda que desencarnados, não registram tudo o que eles três estão registrando, o instrutor espiritual destaca que ainda eles não estão vendo tudo, ainda eles veem uma parte do que ali está. E aí ele prossegue dizendo que o olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Então, tudo aquilo, meus amigos, que diz respeito ao espírito, à realidade espiritual, à realidade do mundo espiritual, não é simplesmente uma habilidade que você ganha de presente para ver. Está vinculado a um processo de evolução espiritual que ele chama aqui de desenvolvimento das faculdades espirituais. Poderíamos falar, de certa forma, que é um processo que se vincula ao nosso processo de desmaterialização. Como outrora nós já estudamos, desmaterializar-se não é sair da matéria. Existem espíritos de elevado padrão que encarnam no corpo e estão mais desmaterializados do que espíritos desencarnados que mergulham nas sensações que a matéria pode oferecer. Então, diz muito mais respeito àquilo que nós nos entregamos em matéria de vivência, de padrão mental, do que se estamos no corpo ou fora dele. E aí ele prossegue. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Observar com proveito no sentido de retirar aprendizados. Então, muitos espíritos não veem muitas coisas porque se tratam de espíritos curiosos, não iriam fazer nenhum proveito daquela informação. Como a maioria de nós encarnados, quando entramos em contato com alguns aspectos do mundo espiritual, usamos essas informações apenas para sanar a nossa curiosidade, para o nosso divertimento, para interesses materiais, atendermos interesses materiais. Então, a gente só vê aquilo que a gente pode observar com proveito. E se queremos ver mais, precisamos desenvolver esses sentidos espirituais por meio da nossa própria evolução. De novo, nós estamos encarnados para isso. Para isso. Então, diante das situações que nos surjam, mais difíceis ou aquelas que nos favoreçam, não vamos ficar com o imediato.
oremos, busquemos uma sintonia maior, pedindo a Deus que nos ajude a ver o que está além daquela realidade imediata. Esse é o segundo convite que a gente faz. O primeiro foi acender a nossa própria luz. O segundo do estudo de hoje é: em cada curva da encarnação, em cada trecho da caminhada, em cada acontecimento, não vamos ficar com o que os olhos registram. Peçamos a Deus a graça de desenvolvermos essa capacidade de ver pela oração, pelo trabalho, pela construção da virtude, da humildade. E isso vai nos facultar a construção e a ampliação desses sentidos espirituais. Porque quem vive como espírito, como se espírito entendesse que já é óbvio que já vai se colocar numa condição de ver aquilo que aqueles que vivem como se fossem corpos não são capazes de ver. E aí eu trouxe, então, para a gente concluir o que eu creio que seja o tema principal desse capítulo, e é o terceiro convite que a gente vai fazer, de treinarmos a nossa percepção para identificarmos esse fator que a gente vai ver agora. Eu trouxe um trecho de Emmanuel, uma mensagem de Emmanuel, intitulada Ante a Vida Mental, onde ele vai nos dizer o seguinte a respeito desse padrão mental que nós encarnados temos a capacidade de criar. Porque a maioria de nós, ainda que tenhamos o conhecimento espírita, continuamos vendo o pensamento como se fosse uma coisa abstrata, uma coisa que não impacta a nossa vida e a vida dos que nos rodeiam. Mas Emmanuel vai dizer assim: a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância. Substância, coisa mensurável. Então, o pensamento não é algo abstrato que fica restrito a nós mesmos. O pensamento é uma substância que pode ser mensurável. Tem cor, diz Kardec lá na obra A Gênese, quando vai tratar dos fluidos. Tem cor, tem forma. Algumas outras obras de outros médiuns, quando tratam do tema, falam que tem cheiro. É uma imagem que a gente projeta. Então, o pensamento é substância, coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Gente, olha a profundidade dessa mensagem. Encarnados e desencarnados ocupamos faixas de vivência mais inferiores e mais superiores, emitindo e produzindo pensamentos que podem se combinar para o bem ou para o mal, podem se repelir ou podem neutralizar. Então, eu posso, por exemplo, na condição de encarnado, orar em favor de um acontecimento difícil da Terra, ou emitir vibrações de paz, e a espiritualidade usar esses pensamentos para neutralizar os pensamentos negativos, os pensamentos de violência. Ou eu posso, ao emitir vibrações mentais de raiva, combinar os meus pensamentos com aqueles que são já o padrão comum da Terra e alimentar a violência.
Então, eu costumo dizer que é assim, até uma palavra talvez um pouco exagerada, mas é assustador a gente pensar que nós, da hora que acordamos até a hora que dormimos, para considerar só o que a gente pensa no estado de vigília, quando estamos no corpo, nós emitimos pensamentos que a gente nem se dá conta. Então, vamos imaginar se a gente registrasse, se a gente pegasse um formulário, tivesse lá a hora, 6, 7, 8, ou 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, e a gente fosse registrando o que a gente está pensando. Pensamento, acordei, fiz uma prece, pensei no bem, registra lá. Em seguida saí para dirigir, me irritei, pensamento de irritação. Levei uma fechada, pensamento de violência. Cheguei no trabalho, procurei recobrar o ânimo, encontrei alguém que falou algo que me desagradou, pensamento de vingança, pensamento de tristeza. Então, se a gente pudesse tirar uma média daquilo que a gente pensa, eu acho que a gente se assustaria com o padrão mental que nós mesmos criamos ao nosso redor e que se soma ao da Terra, combinando, repelindo ou neutralizando os bons ou os ruins. Porque eu não vou repelir ou neutralizar só eu emitindo bons pensamentos para sanar o mal. Eu posso estar sendo ajudado por espíritos que encontram dificuldade de me auxiliar porque o meu padrão mental, por exemplo, é de tristeza ou de agressividade. O meu pensamento agressivo neutraliza ou repele as boas energias que eles buscam me trazer. Então prossegue Emmanuel, finalizando. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Pensamentos são causas que criam consequências. Seja no campo individual, porque vão fundamentar uma atitude, um comportamento, uma ação, ou porque vão se somar à psicosfera que já nos rodeia. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia e movimento. Então agora a gente tem mais condições de entender a fala do instrutor espiritual quando explica para André Luiz que esse mal-estar que eles estão sentindo naquele momento já é efeito do padrão mental dos encarnados, apesar de a Terra ainda estar distante. Então, a reencarnação, meus amigos, é uma benção, porque ela nos proporciona desenvolver a nossa luz própria, desenvolver o olhar espiritual, mas ela não deixa de ser desafiadora, porque mergulhar nessa psicosfera não é fácil. Por outro lado, nós estamos rodeados de espíritos que são aqueles similares aos nossos recursos. Então não seria justo a gente ser levado automaticamente para uma região espiritual superior que nos felicita, mas que não diz respeito aos recursos que já são nossos. A gente precisa estar na Terra entre aqueles que nos são iguais para que a gente se eleve a partir dos nossos próprios recursos. Então, a partir da fala do instrutor espiritual e a partir da fala de Emmanuel, o terceiro convite do estudo de hoje é: vamos treinar a disciplina e a vigilância para captar tanto aquilo que nós estamos emitindo ao longo de um dia, em matéria de pensamento,
pensando nas consequências disso, quanto identificar a psicosfera de onde nós estamos. A começar pela nossa própria casa, a começar pelo nosso ambiente profissional. Se não nos é possível modificar muitas vezes a psicosfera de um ambiente mais difícil, é possível ao menos que nós construamos as nossas barreiras de defesa espiritual. Isso significa dizer, olha o segundo convite, acender a nossa luz própria, melhor o primeiro convite, e o segundo convite, ver o que a visão não nos permite ver na condição de encarnado, desenvolver a nossa capacidade de visão espiritual. Então tudo isso é uma tríade. 3 coisas que esse capítulo nos convida a fazer e que são, de certa forma, interdependentes. Fato é que esse capítulo entrega para a gente uma informação assim inestimável. Nós estamos mergulhados na psicosfera da Terra para desenvolvermos a nossa luz própria, para vermos aquilo que o olhar do encarnado muitas vezes nos impede de ver a partir do nosso desenvolvimento espiritual e para assumirmos uma responsabilidade para com aquilo que nós emitimos e criarmos recursos que nos permitam ter a nossa luz própria diante dessa psicosfera que infelizmente a Terra ainda possui, mas que nós estamos aqui para trabalhar em favor da mudança dela. Esses são os exercícios e as reflexões fantásticas que esse capítulo nos entrega. Desejo a todos uma semana maravilhosa, de muito exercício do que aqui nós estudamos. E nos encontramos no próximo sábado para o estudo do capítulo 16. Deus nos abençoe, um abraço a todos e até lá.